Discípulos. Apresenta Tito, obreiro de valor. Tito, obreiro de valor. Tito foi um cristão de origem grega, que exerceu um papel de destaque nos primeiros anos da Igreja cristã. Ele é mencionado no Novo Testamento, e é conhecido principalmente pela epístola escrita por Paulo que leva o seu nome. Quem foi Tito? Tito foi um dos companheiros do apóstolo Paulo, e um dos líderes mais importantes no início da igreja primitiva. Provavelmente ele também foi um filho na fé de Paulo, quando ainda era jovem, convertido em uma de suas pregações. Tito 1:4. Se considerarmos todas as referências sobre Tito, iremos perceber que Paulo depositava muita confiança em seu ministério. No livro de Atos dos Apóstolos, Tito não é citado. Porém, muito provavelmente nessa época, ele já era um obreiro ativo na obra do Senhor. Tito é encontrado em referências nas epístolas de 2 Coríntios, Gálatas, 2 Timóteo e Tito. Tito e Paulo. Podemos perceber que Tito também era instruído como um discípulo, muito querido pelo apóstolo Paulo. O apóstolo se refere a Tito como companheiro e cooperador. Um fato interessante é que em Gálatas 2:3 diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém. O objetivo era discutir com os apóstolos e líderes da igreja a controvérsia sobre os gentios cristãos em relação à lei mosaica. A lei mosaica refere-se à lei de Moisés, que é concedida por Deus, escrita em pedra pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. A tábua dos 10 mandamentos. Em hebraico a lei é chamada de Torá, que pode significar lei, como também instrução ou doutrina. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. Paulo era completamente contra a ideia de que os cristãos gentios fossem obrigados a passar pela circuncisão e executar outros ritos judaicos. O caso de Tito, que era gentil, grego, foi um exemplo em relação a essa discussão. Então a liderança da igreja se reuniu em um concílio, e os argumentos expostos por Paulo foram considerados. Com isso, ficou claro que o evangelho deveria ser pregado livremente tanto aos judeus como aos gentios. Nesse caso, os regulamentos judaicos não deveriam ser impostos aos cristãos. Atos 15:13-19. Tito e a igreja primitiva. Tito é mencionado 8 vezes na epístola de 2 Coríntios. Ele esteve presente em um momento complicado daquela igreja. É provável que Tito visitou Corinto pelo menos 3 vezes, sendo que em 2 delas, ele supervisionou a arrecadação para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Quando Tito chegou a Corinto, a situação da igreja era muito difícil, principalmente pela imoralidade e pela discórdia que causava facções entre seus membros. Então ele foi enviado para aquela igreja portando uma carta de Paulo, com recomendações e exortações a respeito dessas situações. O sucesso dessa missão foi muito satisfatório, deixando Paulo animado com os resultados obtidos. Juntamente com outro irmão em Cristo, foi Tito quem levou a segunda epístola aos Coríntios. 2 Coríntios 8:16-18. Paulo levou Tito para Creta, deixando-o ali para que completasse a sua obra. Ele deveria organizar a igreja naquela ilha e designar o presbitério. Tito 1:5. A posição eclesiástica de Tito em Creta foi parecida com a de Timóteo em Éfeso. Diferentemente de Timóteo, que era uma pessoa mais branda, Tito provavelmente tinha uma personalidade mais forte e impunha grande liderança e firmeza em suas decisões. Com essas características, ele se encaixava bem na posição de trabalhar contra o paganismo dos habitantes da cidade de Creta e estabelecer essa doutrina na comunidade cristã daquela cidade. Ele também foi o responsável por combater um possível início do gnosticismo ali. Tito foi convocado a encontrar Paulo em Nicópolis após o envio de Artemas, ou Tíquico.
ele também foi designado a garantir que nada faltasse a Apolo, outro grande pregador do evangelho da época. Tito 3, 12 e 13. É possível que em Nicópolis, Tito tenha sido incumbido para uma missão evangelística na Dalmácia, a qual estava realizando quando Paulo escreveu a Epístola de 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, 10. Acredita-se que ele tenha retornado para Creta, e permanecido ali como bispo da igreja até uma idade avançada. E assim o discípulo Tito passou sua vida inteira se doando ao Evangelho de Cristo, na obra do Senhor, se mostrando como um obreiro valoroso para Deus. Realização, divulgação, vídeo, imagem.